Fala, programadores e Espartacos desse Brasil, aqui quem fala é o Perry e sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos iniciando esse projeto aqui já com esse primeiro vídeo falando sobre funções, onde eu irei abordar o básico de funções, nada muito complexo que irá confundir a mente de vocês, mas o suficiente para que vocês entendam o que são funções e como executá-las, certo? A linguagem de programação que eu estou utilizando aqui é o JavaScript. Particularmente, eu gosto muito dessa linguagem, eu acho que abrange muita coisa e tem crescido muito no mercado. Mas não que funções sejam especificamente para essa linguagem, não. Vocês podem estar utilizando em qualquer linguagem de programação. É claro que vai mudar o modo de apresentação do código, a sintaxe, porém a lógica basicamente é a mesma. O editor de código-fonte que eu estou usando aqui é o Sublime. Eu gosto do design gráfico dele, eu acho que as cores são bem dinâmicas, mas isso não te impede de estar utilizando outros editores, como por exemplo o Visual Studio Code, se vocês preferirem, certo? Lembrando que todos nós estamos em um processo de aprendizado constante. Eu tenho minhas dúvidas, vocês têm as dúvidas de vocês, então se eu cometer qualquer erro aqui, eu te dou total liberdade de ir nos comentários e deixar a sua correção. Da mesma forma que se você tiver qualquer dúvida, vai nos comentários e deixe sua dúvida, porque nós somos uma comunidade que cresce junto, então vamos se ajudar. Ok, chega de papo e bora pro vídeo. Certo, estarei iniciando aqui dando uma explicação básica sobre o que são funções. Funções são blocos de construção fundamentais em uma linguagem de programação. Basicamente é um conjunto de instruções que executa uma tarefa que lhe foi passada para essa função. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal básico para que vocês possam entender melhor. A minha mãe, ela é diarista. Qual que é a função dela? A função dela é organizar, limpar a casa da pessoa que está contratando ela. Então a pessoa contrata ela, passa essa tarefa, essa função, e ela tem que executar. Aqui basicamente é a mesma coisa, não vai mudar muito não. Para iniciarmos, eu vou colocar meta-charset, o TF8. Esse código aqui serve para que o nosso navegador não tenha dificuldades em ler o nosso idioma, interpretar as nossas pontuações do português, enfim. Para iniciarmos no modo JavaScript, nós temos que colocar aqui script, abrindo e fechando, desta maneira aqui. Iremos editar os nossos códigos aqui no meio. Ok. Lembrando que eu vou criar aqui uma função da forma mais simples, mais básica, porque tem formas mais complexas, mais avançadas de se criar uma função. Mas aqui, como eu expliquei lá no começo, eu estarei explicando da forma básica. Para criar uma função, nós temos que colocar aqui function, logo em seguida o nome da função, que aqui no caso eu vou colocar pula linha, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Desta forma aqui. Esse abre e fecha parênteses serve para que nós passamos parâmetros para que essa função vai usar, entendeu? Eu estarei explicando em exemplos posteriores, mas agora eu não estarei usando nenhum parâmetro. Aqui dentro desse escopo, dessas chaves, eu irei estar passando uma tarefa que essa função vai executar. Que aqui no caso eu vou colocar document.write. Esse document.write vai imprimir alguma coisa lá na nossa tela, vai mostrar alguma coisa na nossa web, que eu quero que mostre. No caso aqui eu vou colocar BR, O que significa esse BR? Esse BR vem de break, Como o próprio nome da minha função já diz, e lembrando, tente ser bem claro no nome da sua função para que o leitor do seu código possa entender o que aquela função está fazendo. Então aqui no caso eu coloquei BR, que vem de break. Ela vai quebrar uma linha, pular uma linha, ok? Ponto e vírgula aqui. Função criada, ok? Agora eu estarei chamando ela aqui fora. Eu vou colocar aqui document.write para mostrar alguma coisa lá. Olá mundo, vou colocar. Tem uma maldição, dizem, que se você não iniciar uma linguagem de programação editando Olá Mundo, você não aprende aquela linguagem. Então eu já estou livre dessa maldição aqui. Coloquei aqui Olá Mundo, agora estarei colocando pula linha, chamando a função pula linha, ok? Logo em seguida eu vou mostrar lá na tela também, vou colocar aqui para demonstrar para vocês que deu certo essa função, vou colocar aqui tudo bem. Beleza, salvando, vamos lá na nossa web e recarregando.
Olha aqui, mostrou, ó. Olá, tudo bem? Então deu certo a nossa função. Eu vou tirar aqui a nossa função para demonstrar o que aconteceria se caso eu não colocasse no meio dos dois. Olá, tudo bem? Mas tudo junto e tudo na mesma linha. Então isso significa que a nossa função deu certo, ok? Se eu colocar ela aqui, ó. Opa. Ponto e vírgula. Espera aí, deu ruim aqui. Carregar. Ó, olá, tudo bem? Pulou a linha. Entendeu? Então basicamente é isso, função. Eu vou estar dando uma avançada aqui. Irei mostrar, criar outra função aqui. Vou criar aqui uma função chamada amostra. Ok. Agora aqui dentro desses parênteses, eu estarei colocando um parâmetro. Que parâmetro que eu vou colocar? Eu quero que ele mostre o quê? Eu quero que ele mostre, essa função mostra uma frase. Ok? Então aqui dentro do escopo eu estarei editando document.write para mostrar lá na nossa web. A frase, não, peraí. A frase, eu ainda não sei qual que é a frase, então eu vou colocar aqui a frase, que é o parâmetro que eu coloquei aqui na minha função. Porque eu não sei ainda, eu não defini a frase que eu vou colocar. Se eu definir uma frase aqui dentro, toda vez que eu chamar essa função, vai estar mostrando essa frase. E eu não quero isso. Eu quero colocar na hora que eu estiver chamando essa função a frase. Então eu vou colocar aqui mostra, que é o nome da função. Agora sim eu estarei colocando a frase que eu quero. Vou colocar aqui de novo Olá Mundo. Ponto e vírgula. Vamos ver lá no nosso navegador se deu certo. Olá, mundo. Ok? Vou mudar aqui. Vou colocar aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Viu? Então tá dando certo essa função, entendeu? Vocês entenderam para que serve essas funções, para como que usa? Se não entendeu, deixe nos comentários, ok? Eu vou dar uma avançada aqui agora. Vou continuar com essa função aqui, vou deixar ela aqui, que eu vou usar ela já já. Opa, peraí. Ok. Ok. Então, eu vou criar outra função aqui, né, que vai agora calcular o MC de uma pessoa, né? Vou colocar o nome dela de cálculo IMC. E dentro dos parênteses eu vou colocar os parâmetros que essa função precisa para calcular o MC. O que precisa para calcular o MC de uma pessoa? Precisa do peso e altura. Ok? Então é esse parâmetro que vai precisar. É como se fosse assim. Vou estar usando o exemplo que eu dei no começo da minha mãe para demonstrar aqui. Ó, o que precisa uma diarista para fazer a organização? Né, para limpar a casa da pessoa que a contratou. Precisa de um pano, produtos de limpeza, vassoura. Aqui basicamente é a mesma coisa. O que precisa para fazer o cálculo do MC? O peso e a altura. Ok? Então aqui dentro estarei criando uma variável chamada IMC, né, que essa variável vai guardar o cálculo do IMC, que é peso, altura vezes altura, dividido por altura vezes altura. Opa, peraí, coloquei parênteses no lugar errado aqui. Prontinho. Certo? Esse parênteses aqui é o básico de matemática, né? Fazer multiplicação antes da divisão, né? Então é isso. Peso dividido por altura vezes altura, né? Esse MC é a variável que vai guardar esse cálculo aqui. E aqui, vamos usar aqui a nossa função que nós criamos ali em cima. Mostra, ok? Nós podemos chamar uma função dentro de outra função, ok? Mostra, colocar aqui o IMC E aqui eu vou concatenar chamando a variável ali em cima. Vai falar o MC e chamar essa variável aqui, que é esse cálculo aqui, né? Mas eu ainda não passei qual que é o peso e qual que é a altura. Então lá fora, quando eu chamar essa função, que eu estarei passando qual que é o peso e qual que é a altura. Aqui no caso eu vou colocar cálculo IMC. Agora sim, eu irei colocar 73 e 1,71, vai. Só para demonstrar, né? Ok, chamei essa função aqui fora, vou salvar aqui, né? Definir qual que é o peso e qual que é a altura,
porque eu não tinha definido aqui ainda, né? Então ele vai usar esse peso e essa altura para poder fazer o cálculo do IMC. Salvei aqui, vamos ir no nosso navegador e rodar. O IMC é 24,96, tananã, tananã. Se vocês quiserem poder estar editando, né, para que não possa aparecer esses números aqui depois desses dois outros números aqui, ó, vocês podem estar editando. Eu não vou editar aqui agora para a aula não ficar muito grande. Então, basicamente é isso, certo? Aprendeu como é a função? Deixa aí nos comentários se sim ou se não. Curte aí o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, né? Espero que tenha ficado bem claro aqui e se inscreva no canal, não se esqueçam. Estou começando, né, nessa jornada junto com vocês, então vamos aprender juntos, certo? Valeu, falou!